que a gramática faz parte do ensino de língua inglesa, não quer dizer que ela é a parte mais importante. Ela é apenas um dos elementos que nós vamos ter que trabalhar com o aluno, né? Portanto, é muito importante que a gente coloque a gramática no seu devido lugar. Eu sinto que existe uma tendência atual de colocar a gramática em segundo, em terceiro plano. Eu gostaria de lembrar uma autora chamada Diane Larson Freeman, que nos fala das 3 dimensões da gramática, né? Três dimensões da língua, do ensino de língua. Uma das dimensões é a questão da gramática em si. A outra é a semântica. E uma terceira dimensão é a questão da pragmática. Então vejamos cada um deles um pouco mais em detalhe. A gramática é a que nos fala a respeito de como se constrói uma sentença. Como é formada, qual é a relação das palavras, a ordem das palavras, né? É a que nos dá a ordenação da língua, né? Que nos diz cada elemento, onde ele vai ser colocado, em que momento e por que é colocado naquele momento, né? Essa é a questão da gramática, portanto. Por sua vez, a semântica, ela vai nos falar alguma coisa a respeito do significado das palavras, né? Ou de um conjunto de palavras, que poderíamos dizer de um strings of words, né? São as expressões, portanto. A questão da gramática e da semântica, ela se relaciona de uma maneira muito intensa o tempo todo. A terceira dimensão da gramática, ela, na maioria das vezes, ela é esquecida um pouco em sala de aula. Porque é a questão da pragmática, né? A pragmática nos fala a respeito dos vários significados que a gente atribui em determinados conceitos, em determinados contextos, contextos orais ou escritos, né? Então, é o uso da língua dentro do próprio conceito, do próprio contexto, e vai determinar muitas coisas. Vou dar um exemplo. Quando nós ensinamos o Simple Present, nós vemos que nos livros chamados livros de gramática, sempre se fala sobre o que é que o Simple Present expressa. Quando que a gente usa? Então, tradicionalmente, a gente ensina para o nosso aluno, principalmente o aluno de Fundamental 2, que o Simple Present, o presente simples, é um tempo verbal que expressa ações habituais, ou então ações cotidianas, verdades universais, né? Então, são esses os usos que a gente dá para o aluno a respeito do presente simples. Mas daí a gente pode encontrar uma frase que diz, por exemplo, Your train leaves in 10 minutes. Eu tenho uma oração em que se usa o presente perfeito, mas a ação não está necessariamente colocada no presente, mas que vai acontecer daqui a pouco. Como é que fica, né? Aí nós temos um exemplo típico em que a pragmática é que vai determinar o significado da oração. Um outro exemplo bastante significativo é o de vamos pegar um diálogo entre uma mãe e um filho, em que o filho diz para a mãe, Mother, I'm going out with my friends tonight and I won't be back until midnight. E a mãe fala, Sure. Se a gente parar a oração só parar o diálogo aqui, nós vemos que a palavra sure, ela significa uma confirmação, como se fosse um ok. Mas se continuarmos o diálogo, nós vamos ver que acontece uma coisa um pouco diferente, principalmente quando a mãe muda de entonação. Então o filho fala, Mom, I'm going out with my friends tonight and I won't be back until midnight. E a mãe fala, Sure, of course. Nesse momento, fica claro que aquela expressão sure e o of course, que num outro contexto
estariam significando uma confirmação pela entonação da mãe. Ele transmite exatamente o contrário do que quer dizer. Então, nesse caso, todos aqueles conceitos que a gente diz da gramática caem por terra, porque quem determinou o significado aí foi a dimensão chamada pragmática, que normalmente a gente acaba negligenciando no estudo da gramática, né? Portanto, é muito importante que o estudo da gramática ele seja feito dentro de contexto. A gramática contextualizada hoje é o que deve ser feito, deve ser tratado, né? Porque o contexto, quando você coloca o contexto dentro dessa questão, ele leva em consideração coisas como quem é que fala, quem é que escreve, quem é o público, quer dizer, o receptor da comunicação, onde se dá, qual é o ambiente, a situação de vida em que acontece. O que acontece, não só isso, o que acontece antes e o que acontece depois do que se está sendo falado ou escrito. Os significados implícitos, né? Que às vezes você fala uma coisa, mas o que está implícito é uma outra coisa, né? Os estilos e registros, né? E as várias possibilidades de escolher uma forma a ser usada. Quer dizer, não existe uma única maneira de dizer a mesma coisa em inglês, né? Nem em inglês, nem nenhuma outra língua. Nós temos múltiplas formas de dizer a mesma coisa usando formas diferentes, palavras diferentes, né? Então a gramática só faz sentido no mundo de hoje quando colocada dentro dessas dimensões, né? Do contexto em que fica claro quem fala e quem recebe a informação, em que situação acontece isso, né? Essas questões não podem ser, portanto, deixadas de lado.